A gente vai entrar aqui no 26 e eu já faço uma revisão do 25, mas hoje à tarde eu fui a convite da minha esposa conhecer uma pastora, né? Que a gente assiste ela muito por internet e eu não conhecia pessoalmente. Inclusive, tem bastante coisa legal aí que vai acontecer em relação a ter conhecido ela hoje, né? A minha querida esposa já daqui a pouco são melhores amigas. E aí ela tem bastante coisa aí para poder passar aí nas próximas semanas. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu percebi também como eu preciso me reabastecer. Vocês entendem isso? Porque eu até parei ontem, colocando esses vídeos no ar, eu percebi que, tipo assim, quando eu postei o primeiro, o segundo, eu falei, meu Deus, fazem 30 dias que eu estou num problema, que eu estava paralisado. E ontem me deu esse start de, tipo assim, eu não sou assim, eu preciso me movimentar, eu preciso fazer as coisas acontecerem. E aí, hoje, depois que eu saí dessa pastora, eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu com o Marcos? Porque vocês já viveram isso na vida de vocês? De vocês se sentirem travados? Sim. Vocês já viveram isso? Então, tipo assim, eu postando ontem, porque eu não estava postando, eu estava gravando, mas eu não estava postando. Porque eu ia buscar alguém para postar. Eu falei, puta, quer saber? Eu vou aprender como posta, como edita, como faz a capa, como faz tudo. Pum, eu mesmo fiquei ontem a madrugada inteira fazendo isso. E aí, o que eu tô querendo trazer para vocês? Me trouxe essa clareza de, tipo assim, eu estava, parece que travado. Aí me veio hoje no culto, assim, você não estava travado, você não acredita no Deus que você serve, Deus simplesmente te encostou para resolver coisas que não era para você sair das suas decisões, porque se eu tivesse ligado igual eu estou hoje, há 30 dias, eu teria feito um monte de coisa já. Então, Deus me respondeu assim, Tinha dado muito ruim, gente. Até o celular dele roubaram. Não era para Olha você se não é sair Deus. das suas decisões que você decidiu tomar. Então, tipo assim, é como se Deus tivesse me colocado num cantinho e falado assim, ó, fica aí que eu estou resolvendo coisas que você não sabe. Já passaram por isso? Não, eu normalmente estou passando. Eu conversando com a Adri, quando a Fê falou, ele saiu das cinzas, aquela hora que você passou, eu conversei com a Adri, eu falei, ó, realmente, ele estava muito no limbo ali, agora vai vir comigo junto aqui, vai trabalhar, porque, queira ou não queira, eu preciso de uma certa orientação, com base nessa experiência eu não tenho, entendeu? Aqui é tratando essa questão espiritual, de como... e aí é o que eu falo para vocês da briga do ego e do espírito, né? Porque o ego, ele sempre quer sair resolvendo tudo. E, normalmente, eu quero ligar os pontos e fazer com que tudo aconteça e tudo mais. Mas hoje eu percebi claramente que é como se eu tivesse estacionado 30 dias. Gente, do fundo do coração, hoje é dia 25/3. Se alguém falasse assim para mim hoje, dia 25/3, você vai ficar até o dia 25/4 esperando essas coisas aqui acontecerem, eu falo, mas nunca. Eu resolvo isso em 2 dias, em 3 dias. Vocês entendem o que eu estou falando, não? Sim. Então, tipo, mas realmente... eu acho que Deus permite a gente passar por algumas coisas para entender que não é do nosso jeito. Que do nosso jeito dá ruim, gente. Então, aí trava. Novo, né? É o lado espiritual que a gente precisa saber usá-lo de novo. A maioria de nós sempre passa por recomeços. Vocês concordam? Sim. Sim. Legal. Então, de novo, né? Por que isso? Aí é um entendimento que eu estou fazendo. Porque quando a gente está com tudo resolvido, a gente permite que o ego sobressaia o espírito. E aí as decisões elas são muito mais pelo mundo do que pelo espírito. Então, o que nós estamos fazendo aqui tipo assim, tem coisas na minha vida para resolver, na vida da minha esposa, na vida da Ari, na vida da Adriana. O que eu estou querendo dizer para vocês? Todos nós, os 8 bilhões de pessoas do mundo sempre vão ter coisas para resolver. Isso é a vida, tá? Isso é a vida. Não vai existir o dia que não viram problemas. Vai existir o dia que nós estamos mais fortes para resolver esses problemas. Basicamente isso. Mas o que eu estou querendo trazer para vocês? Como é importante, e a minha esposa teve essa resposta hoje, na igreja, e ela vai trazer isso ao longo das próximas semanas de uma forma muito interessante. Mas como é importante a gente aprender a se fortalecer
para não precisar ficar passando por esses recomeços, entende? É verdade. Eu tive essa resposta hoje de uma forma muito clara, mas, ao mesmo tempo, eu percebi claramente que Deus me botou num cantinho e falou, só fica na sua. Que loucura! Ô, Marcos, e parece, é tão engraçado que a gente tá ali tentando trabalhar e vai virando o negócio contra tudo que você vai falando. Negócio incrível, por quê? Eu não estava me atendo ali da imagem do Marcos ali na frente, falando. Eu já comecei um discurso na sexta-feira errado. Depois que eu fui olhar aqui as coisas. Estou tentando trazer isso tudo aqui, Eli, de forma para o estudo, né? Sim, eu digo assim, olha como interfere na gente, né? Isso. Mas isso acho que tudo tem o seu porquê. Eu só quis trazer para vocês que ontem, por que ontem, né? Olha que loucura. Eu estou todos os dias gravando. Eu não poderia ter sentado qualquer um desses dias e postado esses vídeos? E aí eu decidi postar ontem. Como eu decidi postar ontem, e fazem 30 dias que nós estamos fazendo estudos, eu vi a linha do tempo dos 30 dias, postando esses vídeos. E eu falei, como que eu estou parado há 30 dias? Jesus amado! Olha, mas não era para eu ter entendido isso antes, até aqui. Agora entendi, porque você terminou deixando a obra de Deus parada, né? Não, pelo contrário, a obra de Deus está acontecendo ali. Não, antes disso, ele quis dizer. Oi? Tá, desculpa. Antes disso, agora a Adriana me falou aqui. Não, eu tô querendo dizer para você, tipo assim, de novo, né? Até quando a gente vai buscar Deus, a gente quer achar lógica. E Deus está olhando para a gente e falando, você entendeu que você é criatura. Você está ensinando os outros que nós somos criatura e você quer ser o criador. Você quer ser o cara que tem as respostas. Então, Deus, nesses últimos 30 dias, ele me botou num cantinho para mostrar que realmente eu sou criatura. Vocês entendem isso? Agora fez com que eu entendesse aqui. Porque é fácil a gente ensinar, mas é difícil a gente seguir o que ensina. Vocês já perceberam isso ou não? Sim. É verdade. É o que eu percebi hoje, tipo assim, eu falei para minha esposa, eu também preciso de alguém me ajudando espiritualmente. Porque eu estava fraco, eu saí da igreja hoje vivo, com fome. Ela é muito forte, né? Nossa! Eu gostei demais. É interessante que coloca a gente no lugar, né, Marcos? Eu quero ir nessa igreja para a gente... Mas não é a igreja em si, é a questão... Não, mas é um momento que você precisou. Você foi lá e trouxe isso, né, para sua consciência. O que Deus quis mostrar para mim, que eu estou trazendo para vocês, que vocês podem passar por coisas parecidas, a questão de estou eu aqui resolvendo problemas como eu resolvo a vida inteira, isso faz parte da vida, mas mesmo no meio dos problemas, na posição de que eu tenho controle das coisas. No meio, e na verdade não. Na verdade, quem cuidou esses últimos 30 dias foi Deus. Entendi, agora eu entendi. Na verdade, é como se eu estivesse num automático esses últimos 30 dias, só aguardando coisas que eu nem sei o que se encaixarem. Eu saí hoje da igreja numa posição... Esse aqui é o Marcos Calisto. Esse é o Marcos Calisto, que conseguiu convencer a dona Fernanda a casar com ele. Então, sou bom de negócio, hein? Pensa num cara bom de negócio. Eu vou falar, hein? Gente, ele até fez o teste DISC comigo antes de casar. Olha só se eu aguento isso. Dobrar a Fernanda aí, você foi muito forte mesmo, hein? Pra ela te aceitar. Não é sobre negócio. Ele é uma bênção, gente. Mas, tipo assim, parece que eu saí do automático hoje, de ontem para hoje. Então, aí me trouxe muito claro isso, que, tipo assim, tem coisas que Deus vai agir e ele vai tratar que não é para a gente entender. Porque se fosse para a gente entender, nós não seríamos criaturas. Nós seríamos criadores. Vocês concordam? Então, me trouxe, eu queria trazer isso para vocês, tipo assim, esse é o segredo, e isso vai sair da minha querida esposa, que hoje também ela teve um chamado maravilhoso, eu acho que ela vai conseguir seguir isso de uma forma brilhante, mas ela vai trazer para vocês, da gente se manter nessa busca a vida inteira, para equalizar o ego e o espírito, equalizar o ego e o espírito. Porque não vai existir um momento que a gente não vai precisar desse apoio espiritual. Vocês entendem isso?
É para a vida toda, né, Marcos? Pelo que eu entendo, eu acredito que vocês entendem também, que senão a gente não estava aqui, é para a vida toda e até para uma vida que a gente nem conhece. Porque a única coisa que nós sabemos é que nós vamos nascer e morrer. Claro. Simples. Então, uns cedo, outros tarde, mas no fundo a gente fica tão preocupado com a idade que vai morrer, mas muda o quê, de fato, na lógica da coisa? Nada. Então, na verdade, também é muito para a gente entender o que é esse pós, né? O que é esse pós? Porque tem que ter um pós, a conta não fecha. Não precisa ser muito inteligente para compreender que tem alguma coisa que as criaturas não têm acesso. Nós, como criatura, não tem acesso, entende? Então, é isso que eu quero equalizar na minha vida cada vez mais. É entender, de fato, que pode ser a fase que eu estiver na minha vida, a minha vida, ela existe exclusivamente para proclamar o nome do Senhor. E aí, além disso, eu posso ganhar dinheiro, eu posso fazer amigos, eu posso... Vocês entendem? Tantas outras coisas, mas a vida tende a ficar mais leve, porque eu não quero, de novo, ficar 30 dias no automático, porque Deus me controlou. Vocês entendem o que eu estou falando ou não? A sensação que eu tive hoje é como se ele tivesse falado, opa, deixa eu prender a fera dentro da grade aqui, porque nesses 30 dias, se eu deixar você solto, você vai fazer besteira. Vocês entendem o que eu estou falando ou não? Entendi. Então, tipo assim, será que, tipo assim, a vida inteira vai ser esses recomeços? Não deve ser assim, não tem que ser assim, entende? Então, me trouxe essa questão de todas as formas, colocar o nome de Deus à frente. O que eu venho passando nos últimos 5, 6 anos da minha vida me trouxe isso, e eu estou prestes a romper uma barreira muito forte na minha vida, e Deus está falando o seguinte, eu não te trouxe até aqui para você romper essa barreira e você me abandonar. Eu tive essa resposta hoje. Inclusive, você só está aqui porque a partir de agora você vai ter que usar meu nome cada vez mais. É tudo através do meu nome. E é o que eu venho falando para vocês nos últimos dias. Será que a gente está disposto mesmo a colocar Jesus Cristo e a colocar Deus à frente de tudo? Vocês entendem o que eu estou falando ou não? Sim. Será que a gente está disposto a ser conhecido por cristão e não por direita ou esquerda? Será que a gente está disposto a ser conhecido como cristão e não como capitalista ou socialista? Vocês entendem isso? É isso que virou bem na minha cabeça. Vamos lá. Ontem nós fizemos Atos 25. Paulo Acho que tinha alguém tentando entrar, Marcos. Não, aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Ué, mas eu vi aqui, mandou uma mensagem tentando entrar. Opa. Deixa eu ver aqui. Pede falar para entrar. Deixa eu ver aqui pelo celular. Vamos lá. Volta. Oi? Acho que Daniela. Acabei de ver aqui, ó. É a Dani. Tá ela entrando aqui, eu já libero ela. Tá bom. Acabei de ver aqui a mensagem. Ontem nós vimos aqui o Paulo perante Festo, né? O governador, e aí depois a gente vê ele expõe o caso ao rei Agripa, e eles decidem, no 25, ontem, simplesmente fazer um interrogatório com Paulo antes de levar esse caso para Augusto, antes de levar esse caso para César, né? E aí nós vimos lá a coragem para impor limites. Então, quantas vezes as nossas crises de ansiedade e exaustão acontecem porque não sabemos dizer não? Como é que a nossa necessidade doentia de agradar a todos nos coloca em situações destrutivas e perigosas? O foco numa fé viva. Então, a gente viu, para muitas pessoas, hoje a religião é um conjunto de regras frias ou história de um Deus distante. Como é que a certeza de que Jesus... exatamente. Como é que a certeza de que Jesus não é um certo Jesus que já morreu, mas sim um Cristo vivo e atuante, transforma a nossa forma de encarar o dia a dia? Exatamente isso. Deus está comigo para as tomadas de decisões do dia a dia. Deus está comigo para me colocar num cantinho durante 30 dias e falar, eu estou trabalhando em você, fica na sua. Vocês entendem isso? É esse Deus que me dá fome de buscar.
que sabe que eu sou um pecador, que sabe que eu sou criatura, e vai agir em mim nos detalhes. Esse Deus é o Deus que eu busco. E eu quero que ele realmente me modifique em cada detalhe. Não se intimide com a pompa do mundo. Como nos sentimos quando olhamos para as pompas modernas, vidas perfeitas e ricas nas redes sociais, e comparamos com as nossas correntes, problemas, escassez, lutas diárias. Como não nos sentir inferiores? Então, a gente viu isso ontem. Então, mais um capítulo, já está tudo online, tá? Então, de novo, ó, o 25, que foi o de ontem, aqui, ó, 25, já está lá, só entrar e assistir. Agora nós vamos para o 26. A defesa de Paulo perante o rei Agripa. Depois, Agripa disse a Paulo, você tem permissão para falar em sua defesa? Então, Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se. Rei Agripa, considero-me feliz por poder hoje defender-me na sua presença de todas as acusações que os judeus fazem contra mim. Especialmente porque o senhor é muito versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, peço-lhe que me ouça com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Eles me conhecem desde o princípio, e se quiserem, podem testemunhar que vivi como fariseu, segundo a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais. Aqui as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, dia e de noite, esperam alcançar. E é por causa desta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Paulo já trouxe o seguinte, eu sou um judeu, eu sigo as leis judaicas, e eu esperava o Messias. E o Messias veio. Por que vocês consideram incrível que Deus ressuscite os mortos? Paulo relata a sua conversão. Ele está explicando ainda aqui para o rei Agripa, né? Não foi ainda para Augusto e para César. Ele está explicando aqui, ele está num interrogatório com o rei Agripa. Paulo relata a sua conversão. A bem de verdade, eu mesmo achava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. E foi o que fiz em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muitos dos santos na prisão. Encerrei é... O que é encerrei? O que é encerrei? Finalizar, não é? É isso aí. Ele falou falar por fim, tudo bem. Mutou aqui o pessoal. Então, a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Quando eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes, castigando-os por todas as sinagogas, eu os obrigava a blasfemar, e de tal modo que me enfureci contra eles, que os persegui até em cidades. Com este objetivo, fui a Damasco com autorização e comissão dos principais sacerdotes. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminhar afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos meus que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegue? É duro que você recalcitrar contra os arguilhões. É duro para você recalcitrar contra os aguilhões, perdão. Então eu perguntei, Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas lembre-se e fique em pé, porque eu apareci a você para o construir ministro e testemunha. Mas Deus falando para ele, mas levante-se e fique em pé, porque eu apareci a você para o constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda aparecerei a você. Livrarei você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para lhes abrir os olhos e converter das trevas para a luz,
e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, ele tá trazendo para o rei aqui exatamente como é que foi a conversão dele, né? E trazendo que, de fato, Jesus Cristo deixou claro para ele que Jesus ia constituir ele ministro e testemunha para ele agir no próprio povo, para que ele possa agir nos gentis e para que ele possa agir nos judeus. A obediência à visão celestial. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Pelo contrário, anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, quando eu estava no templo, e tentaram me matar. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer. Isto é o que Cristo devia padecer, isso é, que o Cristo devia padecer e que, sendo o primeiro na ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Aí a gente vai ver aqui a reação do Festo e do Agripa. Enquanto Paulo se defendia nesses termos, Festo interrompeu gritando: "Você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura?" Então, os muitos estudos, né? Eu tenho uma Bíblia do meu lado aqui. Nós estamos vendo aqui a Bíblia Nova Almeida atualizada, tá? Ela traz uma linguagem mais fácil. Tem uma que ainda é mais fácil, mas eu acho que perde um pouco o sentido. Mas eu tenho uma do meu lado aqui, que é a Sociedade Bíblica do Brasil, que é a Bíblia do Estudo da minha esposa, que aí ela vai trazer aqui as muitas letras o estão levando à loucura. Aqui vai falar, tipo, como se estivesse falando, tipo assim, o seu nível de estudo, você está estudando muito sobre Cristo que você está enlouquecendo. Isso que ele está querendo dizer aqui, tá? Paulo, porém, respondeu: "Não estou louco, excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavra de verdade e de bom senso, porque tudo isto é de conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porque nada se passou num lugar escondido. Acredita nos profetas, rei Agripa? Eu sei que sim." Então, Agripa disse a Paulo: "Por pouco você me persuade a me fazer cristão." Isso aqui é muito forte, tá? Eu não sei se no estudo vai estar falando sobre isso. Mas existe uma conexão na energia e na frequência que é inexplicável, que é realmente o espírito, né? Que é realmente a alma, existe algo quando a frequência bate, que é o que ele está falando aqui, ó, tipo assim, ó, ele, Agripa, ele já tem a crença dele de que ele não acredita que Jesus Cristo é o Messias. Vocês concordam? Vocês concordam? Sim. Mas, por pouco, você me persuade a me fazer cristão. O que eu estou querendo dizer? Dentro dele tem alguma coisa se mexendo e falando, tipo assim, eu quero me libertar. Quase que isso, vocês entendem? Então, tipo assim, a lógica que faz ele ser quem ele é, o subconsciente que faz ele acordar, escovar os dentes e ver assim por diante, já tem lá implantado, já tem lá o modus operantes, já tem lá que ele é uma pessoa que não acredita que o Messias veio, não acredita na ressurreição de Cristo e não acredita em nada do que Paulo está falando. Mas dentro dele tem algo dizendo que é real. Paulo respondeu: "Assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem, se tornassem como eu, exceto nestas correntes." Eu vou até abrir junto com vocês aqui no final, eu abri uma palavra hoje de manhã, que fala de uma das passagens onde Jesus ele falava por parábolas, né?
a parábola do semeador. Ela fala um pouco disso daqui, ó. Assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, esse pouco ou muito, né? Eu já vou ler com vocês para vocês entenderem. Não deixe esquecer de eu trazer isso no final. Ó rei, mas todos os que hoje me ouvem se tornassem como eu, exceto nessas correntes. Então, que todos pudessem sentir o descer do Espírito Santo, que todos pudessem discernir melhor, que todos pudessem ter uma sabedoria em Cristo, mas não necessariamente acorrentados como eu, né? A seguir, o rei se levantou e também o governador, Berenice e os que estavam sentados com eles. E retirando-se dali, conversaram um com os outros, dizendo: este homem não fez nada que seja digno de morte ou de prisão. Então Agripa disse a Festo: este homem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Então, de novo, né? Já está. Aqui eles estão interrogando ele para levar para César. Mas, no interrogatório, o rei Agripa, algo tocou dentro dele, que simplesmente ele ia libertar Paulo dessa situação, tá? Basicamente isso. O que eu trago para vocês aqui? Tem situação que é para acontecer na nossa vida. Vocês entendem o que eu estou falando ou não? Vocês entendem? Sim. O que eu estou dizendo aqui? Se Paulo não tivesse falado com que queria acionar César, o rei Agripa teria livrado ele. Vocês concordam? Sim, porque ele sentiu a semente do cristianismo nele próprio, né? O que eu estou querendo dizer para vocês? Quando a gente fala de chamado, quando a gente fala de propósito, o propósito de Paulo estava relacionado a ele ir para César, estava relacionado a ele ir preso, estava relacionado a tudo isso. Então não era para ele, nossa, mas se Paulo não... A gente tem essa mania, né, de querer voltar atrás e falar, eu passei por uma resolução de problema, e aí eu tô lá daqui a pouco, né, o ego tá assim, mas meu Deus, e se isso não tivesse acontecido, e se aquilo não tivesse acontecido, e se o outro não tivesse acontecido, e Deus está aqui do meu outro lado aqui, ó, Deus está aqui do meu outro lado assim, querido, você não percebeu que fui eu que botei a mão para acontecer tudo? A gente tem essa mania de querer dominar tudo. Então, de novo, né? A Agripa livrou. Agripa está livrando Paulo, mas Paulo apelou para César. Então, olha só, nossa cabeça mas meu Deus, Paulo, por que você foi apelar para César? O Agripa ia te livrar. Não, era o propósito dele. Entende? Então, tem coisas que nós precisamos passar, nós não entendemos o porquê, mas nós precisamos passar. Então, quando a gente de fato entrega as nossas vidas a Deus, tudo o que acontece, se de fato nós entregamos, nos problemas nós temos que glorificar. Nos problemas nós temos que agradecer, para que Deus traga a solução que Ele quer dentro desses problemas. É isso que a gente está vendo aqui. Bora para o entendimento, terminando cedo hoje aqui. Eu queria realmente, aproveitando aqui, até para não esquecer, a parábola do semeador. Vocês conhecem a parábola do semeador, não? Eu conheço. Eu não conheço, não. Ó, eu vou ler rapidinho para vocês aqui, a gente já finaliza lá, porque acabou rápido o capítulo hoje. Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e se sentou à beira do lago. Uma grande multidão se juntou ao seu redor. Havia tanta gente que Jesus entrou num barco e se sentou. E toda a multidão permanecia de pé na praia. Jesus lhe ensinou muitas coisas por meio de parábolas. E ele dizia: certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, aonde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes.
Outra parte das sementes que esse homem jogou caiu no meio dos espinhos, os quais cresceram e a sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem pode ouvir, ouça. Era assim que Cristo ensinava, tá? Então, o que ele quis dizer aqui, né? Os discípulos de Jesus, então, se aproximaram dele e lhe perguntaram. Normalmente a gente lê só a parábola e não pega essa explicação de baixo, que eu acho maravilhosa. Os discípulos de Jesus, então, se aproximaram dele e perguntaram: por que o Senhor ensina o povo por meio de parábolas? Então, de novo, né? É muito mais fácil a gente absorver. Por que absorver? Porque se eu entregar para vocês a resposta, 2 mais 2 é 4, vocês esquecem, porque vocês só buscam a resposta. Quando a gente para pensar, você absorve aquilo. Então, Jesus, quando ele trazia através de parábola, era realmente para fazer com que a gente pensasse sobre o que ele estava falando, para fazer com que aquilo frutificasse dentro da gente. Não é para vir uma resposta pronta. E Jesus lhe respondeu para os discípulos. Somente a vocês Deus tem dado o privilégio de conhecer as verdades secretas do reino de Deus e não aos outros. Pois quem tem, receberá ainda mais e terá em abundância. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E é por isso que ensino o povo por meio de parábolas. Embora eles olhem, não consigam ver o que eu faço, embora eles ouçam o que eu ensino, não conseguem nem escutar e nem entender o que eu falo. Portanto, acontece com eles o que eu disse ao profeta Isaías. Vocês ouvirão, mas, mesmo ouvindo, não conseguirão entender. Vocês olharão, mas, mesmo olhando, não conseguirão ver. Isso acontece, pois o coração deste povo está endurecido. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se não fosse assim, eles podiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração. E se voltariam para mim, e eu os curaria. Mas felizes são vocês, porque podem ver o que eu faço e ouvir o que eu ensino. Digo a verdade a vocês, muitos profetas e homens justos desejaram ver as coisas que vocês veem, mas não viram. Eles desejaram ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. E aí ele vai explicar a parábola para eu finalizar com vocês aqui. Ouçam o que a parábola daquele que semeia quer dizer. A semente que caiu à beira do caminho representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas não a compreende. E Satanás, então, vem e tira as coisas que foram semeadas em seu coração. Então, gente, se eu escuto algo que eu não edifico dentro de mim, pode ter certeza que tem várias coisas que Satanás vão fazer na nossa vida para que vocês esqueçam do que vocês estão ouvindo aqui. Vocês compreenderam isso? Então, vamos voltar para cá. Porque, normalmente, quando a gente lê a parábola, a gente só pega a parte de cima, não pega o capítulo todo. Então, de novo, enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e comeram. O que ele está querendo dizer aqui? Se vocês não deixarem frutificar o que está acontecendo nesses últimos dias entre a gente aqui, e não é Marcos Calisto, eu estou lendo com vocês aqui, estou aprendendo junto, para que vocês se aprofundem na palavra de Cristo, para que isso frutifique dentro de vocês. Que senão, pode ter certeza que Satanás dá conta de apagar tudo isso da vida de vocês. Então ele vem e tira as coisas que foram semeadas em seu coração. A semente que caiu no meio das pedras representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino e com muita alegria a aceita imediatamente. Mas, como não tem raiz, não dura muito tempo. Assim que encontra dificuldades ou que é perseguido por causa da mensagem, abandona a sua fé. Amém, 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 que Deus está me fazendo num problema que eu estou resolvendo, eu estar aqui edificando a minha vida e a vida de outras pessoas. Porque no caos, nos problemas, que de fato a gente vai esquecer, vai olhar para Deus e falar, mas meu Deus, você não está me olhando? E eu estou conseguindo, no meio desse problema, olhar pelo contrário e falar, meu Deus, o Senhor está me olhando. E é o Senhor que está fazendo eu passar por tudo isso. E tem muita coisa boa acontecendo no meio de tudo isso. Então, que a gente possa, não agora, porque a gente vai se conhecer no meio dos problemas, que a gente possa, no meio dos problemas, entender se de verdade nossa fé é forte ou se nós só queremos usar a Deus.
A semente que caiu no meio dos espinhos representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada pelas preocupações com as coisas desta vida e pela ilusão das riquezas. Esse é o problema desse último século, tá? A semente que cai no meio dos espinhos representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada pelas preocupações com as coisas desta vida, pela ilusão das riquezas. Essa pessoa não produz nenhum fruto. Mas a semente que caiu em terra boa representa a pessoa que ouve a mensagem e a compreende. Essa pessoa cresce e produz muitos frutos. Algumas vezes 30, outras 60 e outra ainda 100 vezes mais. E quando a gente entende essa palavra, você não tem medo de perder 1 milhão, porque você sabe que você vai ganhar 100 milhões. Você não tem medo de ter um problema aqui, que você sabe que você vai resolver 100 ali na frente. O que eu estou querendo dizer? Deus, ele nos dá uma clareza tão forte que a única coisa que nós queremos é servi-lo. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que vocês deixem essa semente entrar no coração de vocês e as frutifique. Vocês estarem todos os dias comigo aqui não quer dizer nada. Vocês entendem isso? Não quer dizer nada. O que é a semente que está entrando em vocês? Vocês estão edificando a família de vocês? Vocês estão falando de Cristo para outras pessoas? Vocês estão estudando sobre o que vocês estão aprendendo? Vocês estão querendo se aprofundar realmente para poder que Cristo entre na vida de vocês e na vida dos seus? Vocês entendem o que Jesus Cristo está falando aqui? Vocês entendem porque antes de entrar nos evangelhos, porque isso aqui é forte, tá? Isso aqui é Jesus Cristo falando. Isso aqui é evangelho. Antes de entrar no evangelho, eu quis entrar em Atos com vocês. A gente vai terminar Gênesis para ter um pouquinho de base bíblica. Porque o evangelho é pancada atrás de pancada. É Jesus Cristo simplesmente sendo narrado e simplesmente falando milagre e simplesmente nos cutucando no fundo da alma. Vocês estão prontos para ser cutucados a esse ponto por Jesus Cristo? Ou será que essa semente, como ele falou aqui, essa semente simplesmente... Ou será que essa semente, a semente que caiu à beira do caminho, representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas não a compreende? E Satanás, então, vem e tira as coisas que foram semeadas em seu coração. Ou será que no primeiro problema vocês vão negar Jesus, vocês vão negar Deus? Vocês entendem o que está sendo falado aqui? Que é um pouco do que a gente viu aqui, tipo assim, o rei Agripa, algo tocou dentro dele, mas não vai se frutificar. Porque não vai ter sequência. O que eu estou querendo dizer? O que está acontecendo nesse exato momento, às 9h44? Consciência. Algum de nós aqui vive com a consciência? É uma pergunta. Algum de nós aqui vive com a consciência? Não, somente com o subconsciente. Nós vivemos com as caixinhas do subconsciente. Por isso que é difícil mudar. O que está acontecendo aqui é consciência. Amanhã ninguém lembra o que foi falado aqui. Então, se eu não frutifico isso, isso não cresce em mim ao ponto de tirar uma caixinha por outra. Entende? Até os 30 anos de idade, eu era um fumante. Aos 30 anos de idade, eu decidi parar de fumar. Hoje, se eu sinto o cheiro de cigarro, me faz mal. Porque já fazem tantos anos que eu tirei uma caixinha e coloquei outra no lugar. Vocês entendem? Eu trouxe um exemplo aqui bem visual. Se a gente não permite frutificar, a gente volta para quem nós éramos. Porque isso aqui que está acontecendo aqui é consciência. Isso só vai frutificar na vida de vocês se vocês derem sequência. Senão, simplesmente, é um doido aqui que está falando porque ele está passando por problema e ele quer se agarrar em alguma coisa e blá, 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 blá. Cada um de vocês vai criar a narrativa de vocês. Vocês entendem isso? Bora seguir para o entendimento agora do capítulo 26. A maior arma contra o sentimento de inferioridade. Paulo estava diante de reis, governadores romanos e pessoas de alta sociedade. Como é que ele se defendeu? Ele não tentou usar palavras difíceis, embora fosse um homem muito culto. Nem tentou esconder o passado. Pelo contrário, ele admitiu abertamente que foi um assassino violento e perseguidor de cristãos. Mas depois descreveu o encontro real que teve com Jesus.
a sua maior defesa não foi o seu currículo, mas sim a história da sua transformação, para debater com a turma. Quantas vezes deixamos de seguir a Deus ou de ajudar outras pessoas porque o nosso passado nos envergonha e nos faz sentir indignos e inferiores? Como a atitude de Paulo muda essa perspectiva? Na prática, se sente incapaz ou vive deprimido pelo peso dos seus erros antigos, ouça isto. Deus não precisa da sua perfeição. Ele usa a sua redenção. Não esconda a sua história de superação. Os erros que você tanto se envergonha, depois de perdoados e transformados por Cristo, torna-se no seu maior testemunho de esperança para quem está a passar pelo mesmo. A única forma de nós abençoarmos a vida do próximo é a gente simplesmente gerar redenção. Vocês entendem isso? Hoje eu estava falando com uma pessoa que me chamou, e num problema desse, como eu passei, ele se separou. E a maior dor dessa pessoa foi a separação dela. Tanto que já faz anos, mas essa pessoa fala da separação dela como se fosse ontem, sabe assim? Já faz muitos anos. E aí, eu deixei claro ali que, tipo assim, chamei para o estudo, passei aos vídeos e tudo mais. Falei, eu estou passando por um problema grave, você sabe, né? Você está vendo e tudo mais. Mas eu vou te falar que esses últimos 60 dias foram os dias onde eu e a minha esposa mais nos fortalecemos como casal. Vocês acreditam nisso? Eu acho que eu e a Fê, nesses 60 dias, a gente nunca esteve tão próximo como a gente está nesses últimos 60 dias. O que eu estou querendo dizer para vocês? Porque não tem, tipo assim, é uma conexão sincera. Não é porque ela é perfeita ou eu sou perfeito, porque eu sou errado, ela é errada. Não é isso que eu estou querendo dizer para vocês, entende? Tipo assim, quando um problema acontecer, o que eu estou mostrando para ele que está numa relação nova hoje? Estou mostrando assim, você precisa estar forte, porque você vai passar por outro problema como esse. E de novo, você precisa ter um pouco mais de sabedoria para não acabar com coisas que não eram para ter sido acabadas. Tem coisas que sim, a gente precisa ter esse discernimento. Tem coisas nas nossas vidas que Deus, ele quer nos tirar, não porque um é bom, o outro é ruim, é porque cada um está em uma evolução, cada um está numa frequência. Mas tem momentos que, por falta de sabedoria, nós fazemos bagunça. Vocês concordam? Por comungar da mesma fé, também, Adro. Mas vocês entendem isso? Que por falta de conhecimento, muitas vezes nós passamos por problemas que todos eles são passageiros, eles passam. Mas quando passa essa névoa, a gente fez tanta bagunça. Vocês entendem? Tem coisa que não tem o que fazer. Tem coisa que é resolver. Tem relações que, infelizmente, vão se perder. Mas tem coisas que, na maioria das vezes, geram caos, porque nós nos desesperamos. Vocês entendem isso? É o que nós estamos vendo aqui. Precisa ter essa calma, essa tranquilidade, para poder entender, de fato, como resolver o problema e não gerar novos. É o que nós estamos vendo aqui, os erros de que você tanto se envergonha, depois de perdoados e transformados por Cristo, torna-se o seu maior testemunho. Então, se eu não falo abertamente com vocês aqui do jeito que eu estou falando, eu vou edificar a vida de quem? Alguma coisa da minha transformação e do meu testemunho toca em vocês. Vocês concordam? Sim. Vocês concordam ou não? Mas isso aí, Calixto, é culpa do apocalipse, né? Porque todo mundo acha que quando tem um problema é o fim do mundo, né? Vai acabar o mundo inteiro, aí entra em desespero. Eu vejo muito isso, que o pessoal acha que vai acabar a vida se não resolver aquela situação. Mas olha só, tipo assim, o que eu estou fazendo aqui com vocês, vocês precisam entender e não ter a vergonha da redenção. Porque senão vocês não edificam. Vocês não frutificam em vocês e não frutificam nos outros. Sim. Sabe por quê? Porque existe uma coisa que nós não controlamos, que é a química, que é a energia, que é a frequência. Vocês já perceberam isso? Sim. A gente não controla. A gente só está em mudanças para pensar, né? De um lugar para o outro. Exatamente. O foco que cura a depressão. Depois de ter um encontro com a luz celestial e de receber um propósito gigantesco, abrir os olhos dos cegos espirituais e converter as pessoas das trevas para a luz, Paulo afirma algo poderoso. Ó Rei Agripa,
Não fui desobediente à visão celestial. A partir daquele dia, ele nunca mais parou. Mesmo sendo preso, espancado ou caluniado, o propósito de Paulo curou de qualquer possibilidade de desistência. Quando a gente tem um propósito claro, parece que os problemas nos deixam mais fortes. Parece que você vai sair num outro nível do outro lado. Você sai num outro nível do outro lado. Isso, para quem está na caminhada com você, é sensacional. Mas para quem, infelizmente, está de longe só esperando sua queda, vai gerando um ódio nas pessoas que você não fazem ideia. Porque mas da onde que essa pessoa tira tanta força? E eu olho assim, não é hoje, tá, gente? Eu sou esse Marcos Calista a vida inteira. A diferença é que o Deus está batendo na minha porta há muitos anos. Eu que não estava abrindo para ele. Era eu que não abria para Cristo. Mas se eu olhar para vocês, eu consigo ver Cristo batendo no meu coração há 20 anos atrás. Eu consigo ver Cristo batendo no meu coração há 15 anos. Eu poderia trazer vários testemunhos para vocês de Cristo batendo, mas o meu ego sempre sobressaía, sempre sobressaía. Mas, a partir do momento que a gente se entrega para Cristo, o nosso propósito, a nossa identidade se torna clara. E aí os problemas, se as pessoas soubessem que os problemas só nos fortalecem, só nos trazem mais repertório, elas não mexiam com a gente. Quase que isso. Para debater com a turma. Sabemos que a falta de propósito e o vazio existencial são dos maiores combustíveis para a depressão. Dona Adriana, mas Deus está batendo pesado aí, viu? Como é que o fato de não sermos desobedientes à nossa vocação nos blinda contra a vontade de desistir da vida? Na prática, para quem sente que a vida perdeu sentido e esmurece nas dificuldades, a cura para o vazio não é o entretenimento, é o propósito. Deus também lhe deu o entretenimento, não o propósito. O que ele está querendo dizer aqui? Se eu não tenho claro um propósito de vida, olha, entretenimento pode ser tanta coisa. Pode ser carro, pode ser mulher, pode ser bebida, pode ser pornografia, pode ser viagem, pode ser luxúria, pode ser... Vocês entendem o que eu estou falando aqui? O vazio, ele não se preenche com entretenimento, e sim com propósito. Deus também lhe deu uma visão celestial, ser luz onde há trevas na sua família, no seu trabalho ou na sua vizinhança. Quando foca a sua energia em obedecer a Deus e em ajudar o próximo a passar das trevas para a luz, a sua própria escuridão interior desaparece. Uma vida movida por propósito não tem espaço para o vazio existencial. 3. A tragédia de viver no quase. Existe um dos diálogos mais tristes e reveladores de toda a Bíblia. Paulo encurrala o rei Agripa com a verdade, tocando no seu coração. Agripa, sente o poder das palavras, mas o seu orgulho, a sua posição política e o seu egoísmo impedem-no de se render. Ele responde, por pouco, quase, me persuades a fazer-me cristão. Paulo, cheio de compaixão e não de raiva, deseja que todos fossem inteiramente como ele, porque Paulo era livre, enquanto o rei Agripa, apesar do seu trono, continuava aprisionado no seu orgulho. Então, olha que forte, né? Um homem acorrentado sendo julgado, ele sabia que o livre era ele, e quem estava preso era o rei Agripa. Para debater com a turma, quantas pessoas conhecemos, ou será que somos nós mesmos, que admiram Jesus, gostam de ouvir falar sobre ele nas horas de crise, mas quase se entregam totalmente? Qual é o perigo de uma fé morna e superficial? Na prática, se procura Deus apenas nas crises, ou não tem paz, verifique se não está a viver a fé de Agripa. Ser quase cristão resulta em ter quase paz, quase alegria, quase libertação. O quase não cura a ansiedade nem salva a alma. Não deixe o orgulho, o medo do que os outros vão pensar ou os prazeres do mundo impedi-lo de mergulhar de cabeça. Não fique à beira do altar. A verdadeira paz e harmonia só chegam quando respondemos sim por inteiro a Cristo. Forte esse capítulo, hein?
Eu gostaria, eu vou compartilhar daqui a pouco a gravação, eu vou esperar subir a gravação, vou colocar online, compartilho lá no nosso grupo, vou compartilhar esse PDF também, e vou compartilhar com vocês vou fazer bonitinho também aqui, a parábola do semeador, tá? Mas para que a gente possa vê-la aqui até o finalzinho, do jeito que a gente viu aqui. Basicamente isso. Porque é uma mensagem muito forte. Lembra que eu falei para vocês? O que vocês estão fazendo comigo aqui gera consciência. Ninguém vive de consciência. Se eu não me permitir colocar aquilo para dentro ao ponto de tirar uma caixinha e colocar outra caixinha, no primeiro problema ou na primeira paranoia que a nossa mente dá conta de armar, eu saio da presença do Senhor. Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Então, que a gente possa... peguem os filhos de vocês, os esposos, as esposas, os amigos, quem vocês se sentem à vontade nesse momento, pega ou pega o vídeo, ou pega o PDF, ou pega o que a gente está estudando e começa a exercitar com outras pessoas. Começa a trazer para outras pessoas também, para que vocês possam exercitar isso fora desse ambiente que a gente está fazendo aqui, entende? Para que vocês comecem a frutificar cada vez mais essa semente, para que elas comecem a germinar cada vez mais em vocês. Fechamos. Marcos, Fechamos. Quando eu saio do grupo aqui, no café da manhã, eu converso sobre nossa discussão para ir germinando isso tudo, né? Porque legal. Isso vai... E eu estava indo com meu filho só para conversando com ele, aí eu não lembro se estava indo falando de algumas parábolas e tal, provérbios, falando de provérbios, ele falou, pô, pai, eu gosto de provérbios. Então, é importante a gente trazer, não é só aqui, porque eu vejo assim, muitas vezes, eu vejo pessoas com vergonha, sabe, de falar sobre Deus, sobre Jesus Cristo, né? Sim, sim, sim. Então, desculpa, foi mais só para o que eu Não, tenho, que eu venho mexendo com eles nesse sentido, entendeu? É exatamente isso. A gente, para frutificar na gente, a gente tem que passar. Não adianta. Não adianta. Senão não frutifica na gente. Dona Fernanda, você está com a gente? Eu tô com o irmão Paulo aqui, pentecostal, hein? Quem? O irmão Paulo. Que irmão Paulo? Pedro Paulo, Pedro Paulo! Tá só o sangue do Cordeiro hoje. O Pedrinho chama Pedro Paulo, mas ele só chama ele de Pedro, né? Então o irmão Paulo. Boa. Você faz uma oração pra gente, rapidinho aqui, pode ser? Faço sim, gente. Se vocês escutarem um chororô aí, amém. Senhor, meu Deus, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento de aprendizado, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor já ter preparado esse momento de hoje para nós aprendermos um pouquinho mais sobre o seu evangelho, sobre a sua palavra, nos fortificar e nos gerar consciência, Pai. Obrigada, Senhor, pelo seu cuidado. Obrigada pela nossa vida, pelo ar que a gente respira. Obrigado pelo pão na mesa, Senhor. Obrigado, Senhor, por nós conseguirmos abrir os nossos olhos e ter saúde, Senhor. Que o Senhor venha nos dar fé no meio das dificuldades, que o Senhor venha nos mostrar que em tudo que nós passamos, Pai, o Senhor tem um propósito maior, mesmo que a gente não compreenda, mas que o Senhor já tem preparado, Senhor, algo melhor para nós lá na frente. Neste momento eu coloco a vida do doutor Erivaldo, dos filhos dele, da família dele nas tuas mãos, que o Senhor venha suprir as necessidades deles, Pai, que o Senhor venha, Senhor, acalentar o coração e a alma deles, vem tirar toda a preocupação, toda a opressão, toda a ansiedade, Pai, todo o desconforto, livra eles de todo o mal, livra os meninos, Pai, cuida deles, onde quer que eles coloquem os pés deles, que o Senhor esteja na frente, dando livramento de assalto, livramento, Senhor, de más amizades, Pai, que o Senhor venha blindar a mente e o coração desses adolescentes, que o Senhor venha preparar, Senhor, um futuro brilhante para eles, possa colocar pessoas que
estejam alinhadas ao mesmo propósito de vida a eles, pessoas que tenham conhecimento da sua palavra, pessoas que gostem, Senhor, de fazer o bem, Pai, pessoas que venham edificar a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os negócios do Dr. Eri, que tudo que ele colocar a mão dele venha ser abençoado, venha transbordar, venha encher, Senhor Jesus, que ele possa cada vez mais sentir a presença do Espírito na vida dele, na casa dele, que a paz esteja com eles, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a vida, Senhor Jesus, do Fio nessa noite, da mãe, do pai dele, que o Senhor venha restabelecer a saúde deles. Venha, Senhor Jesus Cristo, trazer paz para eles, trazer descanso. Venha blindar o coração e a mente deles. Tira, Senhor, tudo que não provém de ti do coração deles. Afasta, Pai, todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Vem colocar tranquilidade no coração deles, vem colocar paz, alegria, Senhor. Vem colocar, Senhor, o seu Espírito Santo, que cada vez mais o Senhor continue dando clareza para o Fio, Pai, para ele entender a sua palavra. Porque quanto mais nós entendemos, Pai, mais, Pai, nós renunciamos às coisas do mundo e mais nós conseguimos entender o propósito que o Senhor tem na nossa vida, Jesus. Cuida deles, dá uma ótima noite de sono para eles, de descanso, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida da Adri nessa noite. Cuida dela, Senhor, cuida do coração dela, da vida dela, do esposo, dos filhos, Pai, da mãe dela, Pai. Eu coloco a família dela nas suas mãos neste momento. Que o Senhor venha, Pai, cuidar da mente dela, vem cuidar do físico dela, vem curar essa dor que ela tá nesse quadril, Pai. Eu creio, Senhor, que Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus de restauração e Tu vais além da medicina, Pai. Eu creio que o Senhor usa os médicos como instrumento nas suas mãos, mas o Senhor é o Todo-Poderoso, Jesus. E eu creio, Senhor, que ela vai testemunhar, Pai, dessa enfermidade, que ela vai ficar bem, que ela vai ser curada em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor consiga, Senhor, dar clareza para ela sobre o propósito que o Senhor tem na vida dela, sobre a mudança de vida que ela está tendo, e que o Senhor venha dar força e coragem e ânimo para ela, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que é difícil a caminhada, mas é muito mais fácil contigo, Pai. E eu creio, Senhor, que o Senhor já tem maravilhas preparadas na vida dela. Abençoa, Jesus, a vida do meu marido nessa noite. Que o Senhor continue usando grandemente a vida deste homem, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, por ter me dado ele como parceiro de vida, como pai dos nossos filhos, Pai. Obrigada, Senhor, por ter me dado um cara íntegro, honesto, Senhor Jesus. Que tudo que ele coloca a mão é com boa intenção, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, colocar cada vez mais o desejo no coração dele de fazer a sua obra, de fazer a sua de levar a sua palavra, Senhor Jesus, que ele possa cada vez mais compreender, Senhor, as bênçãos que o Senhor já tem preparada para a vida dele, Senhor Jesus, e que ele possa ser canal de bênção cada vez mais, aonde quer que ele esteja, Pai, que o Senhor possa usá-lo, Senhor, possa guardar ele de todo mal, de toda inveja, Senhor, de toda palavra contrária, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha abençoar nossa casa, nosso casamento, Senhor. Eu sei que o Senhor nos uniu com algum propósito, Pai. E o Senhor, Senhor, está no controle de todas as coisas. Que o Senhor venha cuidar dos nossos filhos, venha repreender todo espírito de enfermidade, todo espírito de cansaço, de opressão. Venha nos dar uma noite de sono abençoada. E eu sei que amanhã já temos um dia, Senhor, preparado, maravilhoso, Senhor Jesus, por Ti. E obrigada pelo dia de hoje. Obrigada até pelos desafios, Senhor. Porque nos desafios que o Senhor nos mostra, Pai, que quando nós precisamos exercer a nossa fé, que o Senhor está com a gente, Pai. Senão a gente quer levar tudo na força do braço, Jesus. Muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bora que amanhã mais um lindo dia para mudarmos tudo para sempre. Estamos terminando, sexta-feira acaba aí o livro de Atos, aí a gente termina Gênesis. Eu queria embalar, tá? Porque aí na hora que a gente for para o Evangelho, a gente está com uma base legal aí para depois entender um pouco do Evangelho. Obrigado, Eri. Obrigado, Fio. Obrigado, gente. Muito obrigado. Eu também, se não for muito, eu queria continuar, se todos puderem. Acho que faz muito sentido a gente tirar esse momento para estudar. Estudar, você vê que a Bíblia fala tudo que a gente... traz tudo que nós precisamos, né? Tudo, absolutamente. E aí eu agradeço muito a disposição de vocês, eu agradeço muito mesmo, e só tenho a agradecer a vocês. Obrigado porque eu não estaria aqui
é muito ruim, né? Você estaria, sei lá, lendo qualquer outra coisa aí. E a base da nossa vida é esse livro. A base da nossa vida, a base é esse livro ali. Todo livro que você lê por aí, autoajuda, isso, aquilo, outro, é a Bíblia. A pessoa só tenta falar com as palavras dela. Tirou só um pedacinho, né? A gente tem na Bíblia o todo, né? E fica lendo pedacinhos por aí. Exatamente. Isso. Obrigado, gente. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado, Eri. Obrigado, Fio. Obrigado, Fê. Até amanhã, gente. Até amanhã. Tchau. Até amanhã, pessoal.